Billy Graham, ele costumava dizer: quando você perde a riqueza, você não perde nada. Quando perde a saúde, você perde algo. Só que quando você perde o seu caráter, você perde tudo. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello, para mais um Devocional Café com Deus Pai comentado. Hoje nós vamos falar sobre essa temática escolhida pelo escritor no dia 17 de fevereiro, proteja o seu caráter. O texto é baseado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6. E o texto diz assim: vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar ou levedar toda a massa? Agora eu vou ler para você um parágrafo desse livro, vou compartilhar a página com você, mas antes eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal, se você gosta de devocional e estudo bíblico da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, sente um chamado de Deus, a vocação de Deus para pregar o Evangelho, mas não sabe por onde começar, fica comigo até o final. E no finalzinho eu vou te indicar uma playlist do meu outro canal, onde lá eu trato exclusivamente sobre esse assunto de como pregar a Palavra de Deus. Amém? Vou compartilhar com você então a página do livro. Na Bíblia, o fermento muitas vezes é símbolo do pecado. A temática de hoje é sobre proteja o seu caráter. E o caráter é o tesouro mais valioso que um cristão possui. Por quê, Pastor Wagner? Pois ele revela Cristo através das nossas vidas. Paulo está fazendo aqui um alerta à igreja sobre algo muito perigoso. Pequenas concessões podem gerar grandes corrupções, grandes tragédias. Proteger o caráter é um chamado diário para todo cristão, pois pequenas brechas podem comprometer toda, mas quando eu digo toda, é toda mesmo, a nossa vida espiritual. Vou compartilhar com você 3 lições importantes. Pequenas concessões geram grandes destruições. Veja comigo o que diz o texto de Cântico ou Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Apanhai-nos as raposinhas, que devastam as vinhas. Paulo usa a figura do fermento para ensinar que um pequeno pecado tolerado pode contaminar toda a vida. Nenhuma queda moral, irmãos, começa grande. Sempre nasce de pequenos hábitos ignorados por nós. Gálatas capítulo 5, verso de número 9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E em Provérbios 4, 23, nós somos convidados ao quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu tenho um devocional aqui nesse canal, onde exclusivamente eu trato sobre como devemos guardar o nosso coração. Eu vou deixar ele para você no final desse vídeo. Nós precisamos entender que proteger o caráter requer vigilância constante sobre o que pensamos, sobre as decisões que tomamos e sobre as influências que recebemos. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho nelas. Essa é a mesma lógica sobre pensamentos. Você não consegue impedir que um pensamento ruim venha sobre a sua mente, mas você pode impedi-lo de fazer morada nela. Há uma segunda lição que eu quero compartilhar com você. O pecado não tratado corrói o nosso caráter. Em Tiago, capítulo 1, dos versos 14 a 15, diz que o desejo gera o pecado e o pecado gera a morte. O problema não é o pecado que lutamos para vencer, mas o pecado que aceitamos conviver. Talvez seja essa frase que você declare comigo aqui nos comentários. Entenda, o problema nunca foi e nunca será o pecado que lutamos para vencer, mas o pecado que aceitamos conviver com eles. Davi caiu porque guardou um pecado no coração antes de cair em pecado no ato. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 está escrito: desembaraçando-nos de todo pecado que de tão perto nos rodeia. Proteger o caráter, irmão, significa tratar o pecado com seriedade, sem querer justificá-lo, escondê-lo ou negociar com ele. Todo pecado que não combatemos acabará nos dominando. Mas há uma terceira lição aqui. Um caráter protegido se mantém à luz. No Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 1, diz: se andarmos na luz, como ele na luz está,
teremos comunhão com Ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Percebe que você tem que ter essa ideia na sua mente. Integridade não é ser perfeito, mas é viver na luz, com transparência e verdade. Salmos 15, verso 2 diz que aquele que anda em integridade, ele habitará no santo monte. Uma pessoa de caráter, ela não teme ser vista, pois não vive em duplicidade. Sabe? Porque muitas vezes nós não somos abençoados, é porque no privado, nós somos uma pessoa e no público nós somos uma pessoa totalmente diferente. E Deus, ele não se relaciona com um holograma. Quanto mais o nosso ser público for parecido com o nosso ser privado, mais estamos perto de realmente manifestarmos a glória de Deus. O cristão, ele é mais forte quando ele é mais verdadeiro. Por quê? A Bíblia diz assim, nada podemos contra a verdade, senão somente a favor da verdade. Quando eu e você escolhemos, consciente ou inconscientemente, viver uma duplicidade de vida, nós estamos vivendo uma vida falsa, uma vida mentirosa. E quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então, quando eu vivo uma mentira, eu desconfiguro, preste atenção que isso é muito sério. Quando eu vivo em mentira, em duplicidade de vida, quando eu vivo essa mentira, consciente ou inconscientemente, eu desconfiguro a minha paternidade espiritual. Eu saio de filho de Deus para filho do diabo, porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Filipenses 2, verso 15 diz, sejam irrepreensíveis, resplandecendo como luz no mundo. Aleluia. Nós precisamos trabalhar a nossa vida. Qual é a imagem acerca de Deus em nós que as pessoas enxergam? Qual é a imagem acerca de Deus que a minha, a sua, a nossa vida tem revelado? Quem protege o caráter mantém vida de confissão diante de Deus, vigilância e obediência contínua. Então, só para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo, escreva aqui comigo nos comentários, o cristão é mais forte quando é mais verdadeiro. Esse foi mais um Devocional Café com Deus Pai, comentado. Adquira o nosso novo e-book, que se chama Um Estranho no Espelho. Nele eu te ajudo a fazer uma viagem de volta à sua verdadeira identidade. Você pode fazer o pedido do e-book através desse telefone que está aparecendo aqui abaixo para você. Aqui desse lado está o vídeo que eu falei sobre como não perdemos o nosso coração, e aqui a playlist do meu outro canal, onde eu ensino como pregar com autoridade. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas, e se você quiser receber os devocionais no seu WhatsApp, é só você entrar no nosso canal. Sim, nós estamos com um canal no WhatsApp, e você entra lá e eu compartilho todos os dias o vídeo que postamos aqui em nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Forte abraço.